Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus. Aleluia. Senhor, nessa noite nos dê espírito de sabedoria e de revelação. Queremos conhecer plenamente o Senhor e a sua vontade. Senhor, nós não viemos aqui à toa. Nós viemos aqui para receber revelação da sua palavra. Nós viemos aqui, Senhor, para ser encorajados pelo Senhor, para sermos vivificados e lavados pela sua palavra. Por isso, começa por mim, Senhor, me dê sabedoria de como conduzir essa palavra, que o teu Espírito possa me usar e também dê discernimento aos irmãos, uma mente simples e sóbria, para que a nossa vinda aqui, Senhor, não seja infrutífera, mas que o teu Espírito possa agir. Lava-nos com teu sangue precioso. Tira qualquer barreira, Senhor, que há no nosso coração. Viemos aqui para ver e ouvir o Senhor. Obrigado, Senhor. Amém. Irmãos, vamos ler Números, capítulo 11. Quero ler uma porção que vai dos versículos 24 ao 29. Saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, sobre Moisés, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois, nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens, um se chamava Eldade e o outro Medade. Repousou sobre eles o espírito, porquanto estava entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse, Eldade e Medade profetizam no arraial. Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse, Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém, Moisés lhe disse, tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Louvado seja o Senhor. Aqui nós temos algumas palavras que nós precisamos gravar aqui. Tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos, mostrando que o Senhor estava restringido a falar apenas por meio de Moisés. E para que aqueles 70 anciãos pudessem profetizar, o Espírito que estava sobre Moisés saiu de Moisés e pousou sobre aqueles 70 anciãos. Só vou falar isso, depois no final a gente vai compartilhando sobre essas coisas. No arraial ficaram 2 homens, Eldade e Medade. Aí fala que repousou sobre eles o Espírito, e eles profetizavam no arraial. Também, para eles poderem profetizar, o Espírito que estava sobre Moisés pousou sobre os 2 e eles profetizavam. Louvado seja o Senhor.
que o Senhor mudou essa era, não é verdade? E olha só como que as coisas eram. Correu um moço e anunciou a Moisés e disse: Eudade e Medade profetizam no arraial. Josué, que era o escolhido de Moisés, servidor de Moisés, disse: proíbe-lhes. Somente Moisés pode profetizar. Só o Senhor, Moisés, pode profetizar. O Espírito está sobre você. Proíbe esses moços que eles profetizem. E o que foi que Moisés respondeu? Tem ciúmes por mim? Você tem ciumado de que eles estejam profetizando? O coração de Moisés, a palavra diz que Moisés era um homem muito manso. Era uma pessoa totalmente dada ao Senhor e consagrada ao Senhor. Moisés não tinha ciúmes dessas pessoas de estarem sendo usadas pelo Espírito de Deus. Antes ele disse: tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu Espírito. Esse era o coração de Moisés, também uma figura de Cristo. Irmãos, quando nós lemos sobre a arca e falamos que a arca da aliança foi uma nova forma diretiva, protetora e de poder, substituindo a nuvem e a coluna, era porque Deus tinha mudado uma era. Não era mais a coluna, não era mais a coluna de fogo e a nuvem que guiava o povo, agora era a arca. Então Deus mudou a forma de dirigir o povo, de proteger o povo e de ser o poder junto com o povo. Deus estava restrito a Moisés. Mas, louvado seja o Senhor. Aconteceu algo maravilhoso em Gálatas 3, 13 e 14. Vamos ler Gálatas. Os irmãos podem ler, por favor? Gálatas, capítulo 3. (13 e 14). Cristo, vamos ler todos juntos. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que ele recebesse o Espírito prometido. A fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Aquele Espírito que estava somente sobre Moisés. Cristo fala que ele precisou, ele tornou-se maldito, maldição, para que esse Espírito pudesse chegar até nós. Irmãos, a gente não consegue compreender a obra de Deus e dar o valor da obra que Deus fez, daquilo que Deus nos deu, o que ele fez, o que ele passou, para que hoje nós pudéssemos receber esse Espírito da promessa. Cristo tornou-se o quê? Maldição, para que você e eu pudéssemos receber o Espírito da promessa. Aquele Espírito que estava restrito apenas em Abraão, Cristo tornou-se maldição para que nós todos pudéssemos receber esse Espírito que foi prometido a Abraão. Louvado seja o Senhor. Vamos ler mais, vamos em frente. E esse Espírito foi dado a nós, foi derramado em nós, quando o Senhor Jesus morreu e ressuscitou. Lá em Lucas 24, 49, ele diz:
eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. O Senhor Jesus sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia qual era a missão dele. Ele não se importou de se tornar maldição, de beber o cálice da ira para que nós pudéssemos beber o cálice da bênção, de ser maldito naquela cruz para que nós recebêssemos a bênção. E aqui, então, ele estava dizendo para os discípulos dele, ó, permanecei na cidade, para que eu possa enviar sobre vós o que é a promessa do meu Pai. Louvado seja o Senhor. E lá em Atos 2, 15 e 16, nós vemos cumprindo essa promessa. Louvado seja o Senhor. Atos, capítulo 2, versículos 15, vou ler até o 18. No dia de Pentecostes, né? Vou ler o 14 também. Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus, e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso, e atentai nas minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a hora, a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, não somente sobre Moisés, não somente sobre Elias, mas sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. E até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Louvado seja o Senhor. Aleluia, irmãos, que houve o Pentecostes, em que a promessa do Pai foi derramada. A promessa do Pai a Abraão foi derramada sobre todos aqueles que estavam ali. Deus já não mais estava restrito a nenhuma pessoa somente. Não estava restrito a Moisés, não estava restrito a Elias, Zacarias, Isaías somente. Hoje, naquele dia, Deus dispensou o seu Espírito, derramou o seu Espírito, para que nós pudéssemos ter visões, sonhos, ser profetas de Deus. Louvado seja o Senhor. Todos poderão, aqui falou, né, profetizar. Derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Irmãos, louvado seja o Senhor. Apenas queria encorajar os irmãos. Conscientizar a igreja. Para que esse espírito fosse derramado naquele dia, para que fosse dado para você e para mim, hoje, o Senhor teve que se tornar maldição. Naquela cruz, ele se tornou maldito, para cumprir a justiça de Deus, para que você e eu pudéssemos receber o Espírito. Deus se encarnou, foi até aquela cruz, tomou o cálice da ira, para que nós pudéssemos tomar o cálice da bênção. Recebemos esse Espírito. Por que eu estou compartilhando isso, irmãos? É porque esse Espírito que foi dado a nós, que nós temos acesso hoje, não foi por acaso, não porque Deus poderoso resolveu dar o seu Espírito um dia para qualquer um, não. Você acha que o Deus que estava no trono, entronizado,
Criador dos céus e da terra, o primogênito, o unigênito de Deus, a palavra de Deus, o verbo que criou todas as coisas, ir à cruz, não somente para salvar do nosso pecado, nos salvar do inferno, mas para nos dar o Espírito, para que Deus pudesse falar com cada um de nós aquilo que está no seu coração. Ora, se Deus falava com Moisés, estava restrito somente a Moisés para falar ali no Santo dos Santos com Moisés, na tenda da congregação, e Moisés falar ao povo. Se Deus estava restrito à entrada se um homem apenas estava restrito a entrar no Santo dos Santos uma vez por ano, sumo sacerdote, para ter comunhão com Deus, por causa dessa morte toda inclusiva do Senhor, por causa de se tornar maldição, nós podemos entrar no Santo dos Santos. O véu foi rasgado e nós podemos, com intrepidez, irmãos, entrar no Santo dos Santos. Nós recebemos o Espírito de Deus e nós podemos contactar a Deus. Lá em 1 Coríntios 6,17 diz, mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito com ele. Nós recebemos o Espírito de Deus no nosso espírito. Nosso espírito estava amortecido. Em Efésios fala que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas ele nos deu vida por meio do seu Espírito que está em nós. Louvado seja o Senhor, irmãos. Nós nos tornamos um com ele. Aquele que se une ao Senhor é um Espírito com ele. Também diz que não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, em 1 Coríntios 3,16, nós recebemos o Espírito, nos tornamos um com o Senhor e tornamos a habitação de Deus. Deus hoje mora, não é numa catedral, Deus não mora num templo mais, Ele mora em você, Ele mora em mim. Nós somos a habitação de Deus, nós somos a igreja de Deus, onde Deus habita. Tudo isso foi possível porque esse Deus, esse Filho de Deus, o Cristo de Deus, cumpriu a justiça de Deus para nos fazer ter acesso ao Espírito dele. Irmãos, Adão pecou, desobedeceu e pecou. O pecado trouxe a morte para o homem, para toda a humanidade. Nos separou de Deus. Deus colocou querubins ali na porta do jardim do Éden para barrar o caminho do homem à árvore da vida. Mas a morte do Senhor nos abriu um novo e vivo caminho. Nos deu acesso ao Pai. Nos tornou filhos de Deus. Esse Espírito que nos foi dado mediante essa morte do Senhor nos deu vida, nos fez filhos de Deus, nos fez ter acesso à presença de Deus. E hoje esse Espírito que está em nós é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. O amor de Deus foi revelado a nós por causa da justiça de Deus. Deus não podia simplesmente, irmãos, chegar e falar, esquece tudo que passou lá no Éden, eu sou um cara bonzinho, sou cheio de amor, né? Adão pecou, mas ele, acho que não era muito legal Adão, não, tá? Eu vou perdoar, e está tudo certo, vamos começar tudo de novo. Não. Existe uma lei universal, uma lei espiritual que gera, que governa, que reina nesse universo. E fala que onde há o pecado, a morte. E que todos pecaram e carecem da glória de Deus, porque todos pecaram e morrerão. E morreram. E Deus, então, precisou cumprir a sua justiça. E para cumprir a justiça sua, ele usou o seu amor de mandar o seu filho por cada um de nós.
Por causa da justiça de Deus, o amor de Deus foi revelado. Para cumprir a justiça de Deus, o amor de Deus foi revelado. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Irmãos, eu não sei se eu consegui mostrar para os irmãos a importância disso tudo. Isso é só um resumo, só uma pequena parte da obra maravilhosa que Deus fez para nos dar o Espírito dele. Porque é por meio do Espírito dele que nós vivemos. É por meio do Espírito dele que nós nos movemos. É por meio do Espírito de Deus é que nós podemos prosseguir com esse Espírito que nos dá vida e esse Espírito que nos faz mover. Então, Paulo, ele está sempre nos advertindo. Nós estamos falando de Efésios, nós vamos chegar lá ainda, né? Mas ele nos exorta a que nós não desprezemos esse Espírito. A obra que Deus fez foi maravilhosa. O que o Senhor Jesus passou foi grandioso demais de se tornar uma audição por amor a nós, para nos dar o Espírito, que é tudo que nós precisamos. Louvado seja o Senhor. Paulo estava exortando, ele sempre nos exorta, como ele exortou os irmãos hebreus, lá em Hebreus 10, 29. Os irmãos podem ler também? Em Hebreus 10, 29. Fala assim: de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Paulo estava aqui escrevendo uma carta aos hebreus, aos irmãos hebreus. Tanto que Paulo fala que, olha, não deixemos de congregar. Porque alguns irmãos hebreus estavam deixando de congregar, estavam voltando para o judaísmo, e eles estavam, na verdade, Paulo falou, olha, vocês, deixa eu ver se eu consigo aqui achar. Ele fala porque se vivemos, no 26, se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo, né, castigo, ele fala aqui. E aqui ele fala que depois que vocês receberam, que os olhos de vocês foram iluminados, vocês estão voltando novamente ao judaísmo, vocês estão ultrajando, vocês estão desprezando, vocês estão ofendendo, difamando, desconsiderando, estão desprezando o Espírito da graça. Vocês estão achando que a lei de Moisés, que os rituais são maiores, são mais importantes, mais eficazes do que a obra de Cristo? Paulo estava exortando, voltem a congregar. Não deixem de ouvir a palavra, as verdades. Irmãos, a palavra de Deus diz que a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a realidade vieram por meio de Jesus. E essa graça que nos salvou do inferno, do julgamento, da condenação eterna, essa graça nos salva dia a dia. Paulo foi orar ao Senhor para tirar o espinho da carne. O que o Senhor falou para ele? A minha graça te basta.
Essa graça é suficiente para vencer todas as suas tentações, todas as suas fraquezas. E essa graça ela vem para nós como? Por meio do Espírito. Quando nós nos voltamos ao Espírito e nós contactamos o Espírito de Deus, nós somos fortalecidos no nosso homem interior. É esse Espírito que Deus queria dar para nós e que Deus deu para nós, esse Espírito que estava restrito à pessoa de Moisés e aos profetas, foi dado a cada um de nós. Louvado seja o Senhor. Paulo também nos exorta a não entristecermos o Espírito de Deus, no qual nós fomos selados para o dia da redenção. Lá em Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito de Deus. Lá em 2 Coríntios 7:1, ele diz: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemos de toda impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Nós podemos, irmãos, muitas vezes, como os hebreus, precisamos prestar atenção, ultrajar, quer dizer, desprezar o Espírito da graça. Por isso é que Paulo nos exorta a nós o quê? Nos achegarmos confiadamente junto ao trono da graça, para recebermos misericórdias e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Irmão, quando eu estou em perigo, eu preciso de salvação, seja ele de qualquer natureza, irmãos, eu não tenho outra saída, e Deus não espera que eu tenha outra saída, a não ser a chegar junto ao trono da graça. É porque ali no trono da graça, o que é o trono da graça, irmãos? Não está nos céus, o trono da graça está no nosso espírito. Nós compartilhamos outro dia a respeito do tabernáculo. Havia o átrio exterior, havia o santo do lugar e o santo dos santos. O átrio exterior era onde eram feitas as ofertas. Ali todo o povo estava junto com os sacerdotes. No santo lugar apenas o quê? Os sacerdotes ministravam o serviço a Deus, mas no Santo dos Santos, apenas o quê? O sumo sacerdote, porque ali estava a glória Shekinah de Deus. Era o átrio exterior, o nosso corpo, tipificando o nosso corpo. No santo lugar, a nossa alma, e no Santo dos Santos, o nosso espírito. Uma figura do nosso ser tripartido também. Então, irmãos, Deus não espera outra atitude nossa, é nós nos achegarmos junto ao trono da graça, é nos voltarmos ao Espírito, onde nós temos o Espírito de Deus, que está amalgamado ao nosso Espírito, onde está a glória Shekinah de Deus, onde está a graça de Deus para nós. Então, quando nós estamos numa situação de pedir socorro, de perigo, irmãos, nós não podemos ultrajar, desprezar a graça de Deus. Deus fala para a gente pedir socorro. Eu acho que tem pessoas tão tímidas. Se estiver pegando fogo na casa e ela vê que vai morrer, não consegue gritar para pedir socorro, ele morre queimado ali. Tal é o estado crítico da pessoa. E às vezes, irmão, nós estamos nesse estado também crítico, que nós não conseguimos pedir socorro. Gritar, falar, Senhor Jesus, me socorre. Senhor, eu não suporto essa situação, eu não resisto a essa situação ou essa tentação. Senhor, eu estou aqui para pedir socorro, Senhor. Socorro! Precisamos nos liberar, irmãos. Não vamos tentar outros subterfúgios ou refúgios. É o trono da graça. É voltarmos ao nosso espírito. Irmãos, e aí, na vida da igreja, o Senhor tem nos dado esse maravilhoso tesouro que é invocar o nome do Senhor. Oh, Senhor Jesus! Irmãos, como nós precisamos exercitar o nosso espírito. Oh, Senhor Jesus! Exercitar o espírito.
Uma vez eu tive comunhão com o irmão, ele falou, eu nunca vi essa expressão na Bíblia, exercitar o Espírito. Eu falei, você já ouviu alguma explicação de como invocar o Senhor? Você sabe que tem que invocar, mas como? Como que é invocar o Senhor? Na Bíblia fala como que é? Também não sei como é que... Na Bíblia não fala. Irmão, eu invoco, quando eu falei, quando eu invoco, eu estou exercitando o meu espírito. Não é questão de estar escrito como o Senhor deu para nós. O Senhor me revelou. Invoca. Invoca. Já contei a experiência minha aqui, irmãos. Eu era cristão, presidente da mocidade de denominação, orava, fazia orações, mas quando o irmão Tito veio dos Estados Unidos ajudando os jovens do Brasil a invocar o nome do Senhor, lá na casa do Miguel, lá num canto lá, ele falou, invoca. Como assim? Invoca. Falei, como? Oh, Senhor Jesus, ele era um chinês bem espírito. Mas eu não dava conta de invocar o nome do Senhor. Eu não dava conta. O dia que eu invoquei, foi uma libertação. Foi uma salvação. Então, irmãos, o Senhor tem dado para nós essa salvação maravilhosa. Imediata. Instantânea. Oh, Senhor Jesus. E aqui Paulo, então, fala para a gente também, irmão, não entristecer o Espírito de Deus, do qual nós fomos selados. Nós precisamos nos purificar de toda impureza, tanto da carne como do Espírito. Impurezas da carne. Precisamos nos santificar. E também do Espírito, mas o Espírito da impureza tem. As coisas da carne são coisas materiais do nosso corpo, mas o Espírito, a palavra de Deus, que muitas vezes é idolatria. Nós amamos as coisas, amamos o dinheiro. E o Senhor fala que o amor ao dinheiro, né, que a mamon é idolatria. Às vezes amamos o dinheiro, amamos mais as pessoas do que o próprio Senhor. Precisamos nos purificar, para nós não entristecermos o Espírito de Deus. Ó Senhor Jesus. E lá em 1 Tessalonicenses 5, 16 e 19 diz, regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Esse apagar o Espírito, irmãos, é não deixar o Espírito atuar em nós. É como se o fôlego do Espírito não fizesse nenhuma ação em nós, não tivesse nenhuma atividade, não provocasse nenhuma atividade e reação em nós. Apagamos o Espírito de Deus na nossa vida. Deixamos as coisas nos subjugar, irmãos. Por isso ele fala aqui, regozijai-vos sempre. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dá graças. Nós vivemos pelas coisas que nós vemos ou vivemos pela fé? A palavra de Deus diz que nós vivemos de fé em fé. E vivemos pela fé do Filho de Deus. Por isso, irmãos, nós podemos nos alegrar. Mesmo nas situações, ele fala, regozijai-vos sempre. Regozijai-vos sempre. Independentemente da situação, é claro, irmãos, que nós vamos ficar tristes muitas vezes, mas nós precisamos sempre buscar
o regozijo no Senhor. O Senhor é a nossa força. Davi passava por batalhas terríveis, dentro de casa e fora de casa, dentro do reino e fora do reino. Mas ele sempre estava salmodiando o Senhor, sempre se alegrando no Senhor. Sempre. E aí ele alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele se alegrava porque ele ia para a casa do Senhor, lá no tabernáculo. Mas hoje nós podemos nos alegrar muito mais que Davi, que nós podemos dizer assim, alegrei-me quando me disseram, somos a casa do Senhor. Aleluia. É muito mais profundo, é muito mais alegre, é muito mais real. Nós simplesmente vamos, nós somos a casa do Senhor. Isso quando nós temos essa consciência de que, às vezes, as situações nos sobrevêm, eu posso dizer, Senhor, eu sou a sua casa, eu sou a sua habitação, Senhor. Aleluia! O Senhor mora dentro de mim. E quando eu me volto para isso, irmãos, certamente eu vou me regozijar, não pelas circunstâncias, mas no Senhor. Orar sem cessar. Como que eu posso orar sem cessar? Vou ficar na minha casa o dia inteiro orando? Andando na rua, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Estou dirigindo, Senhor Jesus. Invocando o nome do Senhor. Seja alto, seja baixo, mas eu estou ali orando sem cessar no Espírito, né? E em tudo dá graça. Por que em tudo dá graça, irmão? Em tudo, porque nós temos a certeza que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando eu entendo que todas as coisas cooperam para o meu bem, que Deus quer me conformar à imagem do Filho dele, e muitas vezes a forma vem através das situações. Como que seria a atitude de Jesus nessa situação? Senhor, me dá do teu Espírito, sabedoria para enfrentar essa situação. Senhor Jesus, e eu venço aquilo ali no Senhor. Eu subjugo aquelas coisas no Senhor. Romanos 5,17 fala que pela abundância da graça nós podemos reinar sobre todas as coisas, por meio de Cristo Jesus. Você tem a graça com você. Você tem o trono da graça, é só ir lá. E não é pouca, não, fala que é abundância da graça. Senhor Jesus. Irmãos, o que Deus fez foi maravilhoso. E o que essa obra faz em nós, esse Espírito em nós, irmãos, é maravilhoso. A obra maravilhosa é para fazer uma obra maravilhosa em nós, para nos darmos uma vida maravilhosa também. Olha que esse Espírito, lá em Romanos 8,15. Vamos ler. Romanos 8,15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Senhor Jesus, esse espírito entrou dentro de nós, para nós chamarmos Deus de Papai. Abba, Pai. É só pelo Espírito de Deus, irmãos. Esse Espírito que nos foi dado. E o que mais? O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. O nosso Espírito sabe, porque o Espírito foi dado a nós, e o nosso Espírito sabe, confirma que nós somos filhos de Deus. E o Espírito testifica junto com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Por isso, nós não podemos apagar o Espírito.
Nós não ficamos ficar de fora desse Espírito, da ação desse Espírito. Nós temos que esse Espírito queime dentro de nós, para que essa certeza de que nós somos filhos de Deus nos acompanhe sempre. Para que esse testificar seja constante na nossa vida. Porque, irmão, se nós apagamos esse Espírito, ficamos inativados diante de uma determinada situação, nós podemos pensar e duvidar se nós somos filhos de Deus. Por que está acontecendo isso comigo? Por que com a minha família? Por que com o meu filho? Por que nada comigo dá certo? E aí começa, porque nós apagamos o Espírito. Nós estamos mortificados às vezes, subjugados por determinada situação, mas esse Espírito, quando está dentro de nós, vivo, irmãos, nós incendiamos esse Espírito de Deus junto conosco, ele testifica, assevera que nós somos filhos de Deus. E aí você pode proclamar para todo o universo que você é um filho de Deus. Isso faz diferença? É claro que faz. E quando essa convicção vem, essa afirmativa vem dentro de nós, eu falo, sou filho de Deus. O Espírito testifica. E eu posso chamar Deus de papai. A comunhão íntima não é só meu Deus, não é só meu Senhor, é meu papai. Oh, Senhor Jesus. Romanos 8, 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, que não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Irmãos, não vamos deixar o Espírito apagar. Não vamos apagar o Espírito de Deus. Ele testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E ele também nos assiste na nossa fraqueza. Estou fraco, mas eu estou com o Espírito. Eu estou louvando ao Senhor. Estou orando. Eu estou permitindo que o Espírito opere em mim. Ele me assiste na minha fraqueza. E ele intercede por mim sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Louvado seja o Senhor. Oh, Senhor Jesus. Esse Espírito, Romanos 5:5, capítulo 5, versículo 5 nos diz: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O amor de Deus foi derramado no seu coração, meu irmão, no meu coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. E esse amor de Deus é que me faz ter uma esperança viva. Viva. Porque Deus me ama, Ele me prometeu e a minha esperança é viva. Deus me ama, não vai me deixar. Ele fez uma promessa em amor para mim. E a minha esperança é viva. O amor de Deus que foi derramado no nosso coração pelo Espírito nos mantém com uma esperança viva. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. É esse Espírito, irmãos, em Efésios 3,16, diz que, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder,
mediante o seu Espírito no homem interior. O Espírito do Senhor está no nosso homem interior, no novo homem. E é por ele que nós somos fortalecidos com poder. Então, irmãos, tudo que nós precisamos está nesse Espírito. Não vamos entristecer o Espírito de Deus. Não vamos ultrajar o Espírito de Deus. Não vamos deixar que o Espírito se apague na nossa vida. Deus não fez uma obra pequena. Ele se expôs na cruz. Se tornou maldição para nos dar esse Espírito. Ele tomou o cálice da ira para que nós pudéssemos hoje tomar o cálice da bênção. Sermos abençoados com essa vida maravilhosa que está nesse Espírito. Louvado seja o Senhor. Oh, Senhor Jesus. Só quero ler, então, irmãos, Efésios, capítulo 5, versículo de 15 a 19. Diante de tudo isso, Paulo, ao escrever aos Efésios, irmãos, ele fala, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Preste atenção. Não seja nécio, mas sábio. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E aí ele diz, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Não é só entristecer, não entristecer, não é só não ultrajar, não é só não apagar o Espírito, mas Paulo está nos dizendo aqui, enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Que Espírito é esse? Do Espírito Santo, que nos foi dado. O nosso Espírito é o recipiente, é o receptor, é a vasilha do Espírito de Deus. Ele está dizendo, enchei essa vasilha do Espírito. Não é com vinho que vocês vão embriagar, mas sejam embriagados com o Espírito. Irmãos, quando eu vejo isso aqui, eu falo, eu preciso beber mais desse Espírito, eu preciso estar mais embriagado. Não com vinho, mas desse Espírito. Oh, Jesus. Irmãos, o Senhor está dando uma palavra para nós, para dizer, abra o seu Espírito. Abra essa vasilha. Enche do Espírito. E aí, irmãos, depende de nós para nós enchermos isso. O Espírito está dentro de nós, mas o Senhor sempre ele fala, chegai junto ao trono da graça. Entrem com o quê? Intrepidez no Santo dos Santos. Depende de nós, irmãos. O Espírito está lá dentro, mas nós precisamos abrir o nosso Espírito. Nós precisamos exercitar o nosso Espírito, que muitas vezes está entulhado de coisas da nossa mente, até mesmo das coisas da nossa carne. Precisamos nos purificar para receber esse Espírito de Deus. O que Deus está nos falando é que eu tenho muito mais para você do que você está recebendo, do que você está experimentando. Por que Deus está falando? Porque coisas mais difíceis virão.
coisas mais perigosas virão, coisas mais terríveis virão, mais morte virão. Estejam no Espírito. O que nós alcançamos até hoje não foi o suficiente para nós estarmos aqui, mas para nós prosseguirmos, para subir mais um degrau, para avançarmos mais uma etapa, o Senhor está dizendo, mais Espírito. Precisamos discernir, irmão, as coisas com clareza, e é só pelo Espírito de Deus. Precisamos força para prosseguir, mas só com o Espírito de Deus. Louvado seja o Senhor. Só depois de Paulo dizer essas coisas, irmãos, é que ele disse que, lá no versículos... sempre dando graças a Deus por no 18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, como? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais, e dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para nós sermos cheios do Espírito, nós temos que tomar algumas atitudes. Falar entre vós, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. É interessante, irmãos, que Paulo estava falando aqui, naquela época não tinha livrinho, não tinha Bíblia, não tinha inário, não tinha nada, não. Tinha que estar tudo aqui. E para tirar o que estava aqui, eles tinham que exercitar o Espírito. Quem sabe decoravam algumas passagens, e aí, vamos orar, ler essa passagem. Irmão, vamos repetir? O salmo, aquele salmo de Davi, eu estou precisando de falar aquilo, eu sei, já decorei aquele salmo. Ele ia lá na sinagoga, ele não tinha papel para escrever, ele tinha que ir lá, ler, pediu, quem sabe, lá o escriba, para poder ler um pouco mais para mim, eu quero guardar isso aí. Quem sabe, né? Cantavam os salmos, pelo cântico, eles guardavam o salmo. Alguém sabe aqui algum cântico de salmo? Sabe, nós sabemos muito. Às vezes até algum salmo até de cor todo dia, por quê? Porque nós cantamos. Então, irmãos, é importante cantarmos a palavra de Deus. Exercitarmos cantando a palavra de Deus. Orar, ler a palavra, que era um hábito nosso há muito tempo atrás, que nós não praticamos mais. Orar, ler a palavra, isso é exercitar o Espírito. Oh, Senhor Jesus. Estamos falando hoje de imersão na palavra. Nada mais é do que nós orarmos e ler a palavra. Orar, ler a palavra. Orando, lendo e orando a palavra de Deus. Nós vamos sendo imersos nessa palavra. Invocando o nome do Senhor. Exercitando o nosso espírito, irmãos. Oh, Senhor Jesus. Eu vou parar por aqui, irmãos, porque Paulo só pode falar o restante aqui, irmãos, do viver, que Efésios, aqui no versículo, nos capítulos 5 e 6, também parte do 4, ele fala de um viver normal da igreja. Mas só nós vamos viver uma vida normal da igreja e na nossa vida familiar se nós exercitarmos o Espírito. No Espírito que nós vamos viver essa vida normal. Porque você consegue, de alguma forma, dizer que sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo? Quem é que sujeita um ao outro, se não for no Espírito? Depois ele está falando, as mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher. Que mulher aqui, eu pergunto e desafio, que vai ser sujeita a seu marido, obedecer ao seu marido, fora do Espírito? Eu posso dizer que nenhuma. Afirmo, nenhuma é submissa ao seu marido fora do Espírito. E aqui ele fala assim, marido, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja. Eu desafio aqui qualquer irmão a dizer que ama a sua mulher assim como Cristo amou a igreja. Eu não consigo.
se não for totalmente no Espírito. Então, Paulo falou para nós, deu aqui a chave. Você quer viver bem com a sua mulher, quer viver bem com o seu marido, quer viver com os irmãos? Vivam no Espírito. Depois ele vai falar uma série de coisas aqui para nós. Oh, Senhor, Paulo está falando de uma comunhão, mas nós precisamos levar isso para o nosso viver prático, diário, individual também. Irmãos, Paulo só lembrando, não vamos ultrajar, não vamos desprezar o Espírito que trouxe a graça para nós. Não vamos entristecer o Espírito de Deus. Não vamos deixar apagar esse Espírito, porque tudo o que precisamos está nele. Se nós tivermos essa situação, irmãos, e Paulo nos exortou a isso, nós estaremos definitivamente rastejando. E eu não quero. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver novas experiências. Bom, eu já não sou jovem tanto, mas eu não quero morrer velho. Não quero. E o Senhor está querendo nos salvar de uma maneira poderosa, irmãos. O Senhor está nos exortando. Estejam no Espírito. Os dias vão ser tenebrosos. Só no Espírito, irmão, nós podemos prosseguir. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos orar, então. O Senhor nos abençoe, nos guarde. Senhor, nós ouvimos a sua palavra, nós esperamos, ó Deus, que cada coração, cada mente aqui, o Senhor tenha entendido o que o Senhor falou. Espero, Senhor, que o Senhor tenha falado por nosso intermédio. Mas pedimos que o seu Espírito que está em nós opere ainda muito mais, nos trazendo revelação da sua palavra. E, Senhor, não somente revelação, Senhor, mas que nós possamos nos apossar daquilo que o Senhor falou para nós. Fazer, ó Deus, valer essa palavra no nosso viver. Nos dar experiência, Senhor, no nosso dia a dia. E ajuda-nos, ó Pai, a exercitar o nosso espírito. Ajuda, Senhor, a possar das suas riquezas. O Senhor tornou-se maldito, maldição, para que nós pudéssemos, ó Deus, receber tudo aquilo que hoje está ao nosso dispor, Senhor. Nós não queremos desprezar isso, Senhor. Queremos nos apossar, queremos fazer valer a sua palavra, aquilo que o Senhor fez e valorizar a sua obra. Senhor, despede a tua igreja em paz. Cada um de nós, Senhor. Também, Senhor, continua o Senhor falar amanhã. A cada um de nós, Senhor, para que possamos nos consagrar mais ao Senhor. Vivemos, Senhor, algo novo que o Senhor quer dar para nós, Senhor, nós sabemos disso. E nós não queremos ser rebeldes, nós não queremos, Senhor, rejeitar a sua porção dobrada, Senhor. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.